Bom, gente, assunto parece ser monótono, porque a gente fala muito disso, mas ele sempre traz novidades. E a gente, por mais que leia e estude sobre isso, a gente acaba não compreendendo tanto, porque tem muitas variáveis, né? Quando a gente fala de histeria, a gente imagina estar falando de um sintoma, a gente imagina muitas vezes estar falando de uma doença. E o histérico não é uma pessoa doente, né? O histérico foi uma forma como a psicanálise foi descobrindo o desejo do ser humano. A psicanálise começa com a histeria. Então, ela começa com essa discussão. Esses são os pacientes clássicos de Freud. Eu vou, né, passar depois para vocês uma projeçãozinha que vai mostrar as fotos desses pacientes. E a gente, na verdade, encontra um momento, e não é tão diferente do atual, em que a medicina, a psiquiatria está perdida sem soluções, diante de pessoas que parecem simular, mas não estão simulando. E esses pacientes que não têm solução, o curioso é isso, esses pacientes não têm solução da medicina, porque a medicina não identifica nesses pacientes, pacientes de fato. Ela não localiza, não acha a doença deles. Então ela vê aquelas pessoas, as mulheres, a gente fala muito das mulheres histéricas, porque é aquilo que mais se expressava, mas Freud vai percebendo a quantidade enorme de homens também histéricos. Então não é uma coisa do homem ou da mulher, mas a forma de expressar a histeria na mulher era um pouquinho mais expressiva, por conta de uma sociedade extremamente repressiva. Então, parece que a palavra-chave de fomentação, de aumento do comportamento histérico, olha, não é aumento da histeria, né? Então, a gente entra naquela questão de novo, que histeria pode ser sintoma e pode ser uma estrutura. Então, vamos compreender em cada uma dessas duas situações. Quando a histeria pode ser sintoma, quando pode ser uma estrutura. Se a gente faz uma busca, sobre de que forma o interdito ocorreu na história do sujeito, de que forma ele lidou com o não, de que forma ele construiu o vínculo e o amor. Ó, essa é a perspectiva. A gente nunca pode perder esse foco. Porque se a gente perder esse foco, a gente entra numa outra explicação, que parece discordar, mas é só porque eu fui por um outro caminho. É como se, por exemplo, eu saindo ali do lago, falasse assim, eu quero ir ali no... eu quero ir ali naquele cemitério João 23, acho que esse é o nome do cemitério, né? Ali perto de Higienópolis. Eu quero ir no cemitério. E você está ali num outro ponto do lago. Você pode ir para... Você está bem ali no meio, ali no Açaí. Né? Tem um... Esqueci agora, só sei que é açaí, né? Que vende açaí, caldo de cana. Eu vou ali para tomar caldo de cana, mas tem um açaí. Mas você está ali, você quer ir para o cemitério. Você pode pegar a direita e entrar pela Higienópolis, você vai depois voltar e ir para o cemitério. Ou você pode pegar a esquerda, pegar a Ayrton Senna e fazer o contorno e ir para o cemitério. Os dois caminhos vão te levar para o cemitério. Você não vai poder passar pelo meio do lago. Pode, pega uma canoa, vai nadando, passa pelo meio do lago, chega ao cemitério. Percebe? Você tem 3 dias, chega no mesmo lugar. Quando você olha o sujeito humano, e você busca um ângulo, você chega a uma percepção sintomática e estrutural. Bom, qual é o viés Freud? Qual é o viés Freud lacaniano? É o viés da interdição. Mas por que escolhe-se o viés da interdição? É o único viés, nesse momento, que explica isso aqui. Ó. Capacidade de amar. Então, assim, pessoas saudáveis emocionalmente, pessoas saudáveis psiquicamente, são pessoas que têm capacidade de amar e amam. Bom, Orlando, isso está mudando, passou para filosofia, religião, ética. Não, eu não estou trabalhando o conceito poético de amor, o conceito florido de amor, bonito, não. Capacidade de amar é a capacidade de ter vínculo, de conviver com o outro, de reconhecer que o outro é o outro e tem direito a ser outro e não ser eu. É a capacidade de criar vínculo e independência entre um ser e outro. Isso é capacidade de amar. Quando eu olho a primeira estrutura que nós vimos, que é a estrutura perversa, ela é incapaz de amar. Olha, não é porque ela odeia, porque ela é má. Não. Isso são conceitos sempre
friso isso, conceitos da ética, conceitos da religião, conceitos morais, conceitos da poesia, etc. Nós estamos falando de um sujeito que consegue se ver no outro sem se misturar com o outro. Consegue ter um desejo de vínculo, consegue fazer isso aqui, ó, vínculo, e ao mesmo tempo separar-se, tendo sua própria identidade. E sofrer, essa é a palavra-chave também da psicanálise, e sofrer nesse relacionamento. Todo relacionamento traz sofrimento. Ah, eu queria um relacionamento que não tivesse nenhum nível de sofrimento. É complicado, porque se eu tiver um relacionamento comigo mesmo, eu sendo um outro dentro de mim, eu terei um nível de sofrimento. Porque o ato de sofrer, a palavra sofrer, ela está implicada em modificar. E eu sou um ser que sofre, que muda, que acorda mais velho, ou acorda mais novo, depende do ângulo, que acorda mais feliz ou mais triste. Então, assim, nós somos pessoas que sofrem pelo simples fato de nos mudarmos, modificarmos. Eu estava vendo um videozinho, nesse videozinho tinha o Silvio Santos. Na verdade, eu vi um vídeo de um velho, encorujado, pequenininho. Eu falei, quem é esse senhorzinho, né? Eu fui ver o Silvio Santos. Eu confesso para vocês que eu assustei. Eu estou acostumado a ver os vídeos do Silvio Santos, até no canal dele, de vez em quando passa com flashzinho. Não assisto não, tá, gente? Não me tragam essa implicação. Mas vai que dá um flash, assim, aparece, aí eu vejo lá o Show do Milhão, alguma coisinha, e aí, de repente, eu vi um homenzinho bem encorujadinho. Isso é sofrimento. Ah, porque ele está sofrendo? Não, porque houve uma mudança. Então, isso só acontece numa estrutura, uma estrutura que dá conta de enxergar o outro como alguém que ou o agride ou o completa. Então, em estruturas incompletas. O neurótico é uma estrutura incompleta. Então, quando eu falo de um histérico, eu estou falando de alguém que tem um determinado comportamento ligado a um jeito de ser. Bom, qual é a chave? O que de fato me faz compreender o histérico? Ah, é porque ele vive reclamando da vida. Basta ser humano, basta sofrer para reclamar da vida. Não, então é porque ele oscila. Basta sofrer, basta viver a vida. A gente vai oscilar. Nós temos hormônios, nós temos contexto, nós temos história. Nós não somos pessoas presas atemporalmente sem local. Somos seres, no mínimo, bidimensionais. Vivemos no tempo e no espaço. Aqui e agora, né? Aqui e agora. Vivo hoje, nesse dia, vivo nesse lugar. Então, se eu sou bidimensional, eu estou sujeito às mudanças desse campo, desse local. Então, e eu sou mais que bidimensional, sou, no mínimo, tridimensional. Ainda tem outros campos que me afetam. Então, o bidimensional, estou mencionando uma coisa muito básica, muito simplória. Então, o que acontece? O que define o paciente que chega, ou eu que vou à consulta, o que me define no meu jeito de sofrer? Essa é a palavra, a busca-chave. Qual é o meu jeito de sofrer? Porque o jeito de sofrer não é doença ainda. Mas o jeito de ser poderá ser um ato de sofrimento. E se ele for, ele tem que ser reanalisado para que ele caiba na minha história. O grande problema é quando a nossa história não cabe em nós mesmos. Quando nós temos uma história maior do que nós mesmos. Isso é adoecer. Então, eu tenho uma palavra-chave, e é essa aqui, ó. O desejo, que tem a ver com a falta. Eu não sei se está dando para vocês enxergarem daí. Minha filha foi ontem na Calunga, era para trazer os pincéis, eu esqueci de pedir para ela. Ainda estou com os pincéis velhos. Eu não saí, né? E ia sair ontem, acabei ficando fazendo home office a tarde toda aqui, preso à cadeira, e não fiz. Mas eu vou tentar ver se eu consigo, para a semana que vem, um pincel melhor. Mas olha só, eu começo, então, a ter o desejo como foco. Então, quando eu falo de histeria, e eu falo de uma histeria e lido na questão teoria da histeria, eu estou falando da capacidade de alguém de amar, enxergando, adivinhando, pressupondo o que o outro deseja de si. Olha, então vou apagar ali só para isso ficar mais nítido ainda para você.
Em todo o processo do amadurecimento do ser humano, ele começa a fazer esse caminho. Ele não é nada, lembram? Aquele esqueminha que eu vou sempre repetir até vocês ficarem de saco cheio dele. Essa construção que Lacan teorizou nesse esqueminha, ela nada mais é do que uma percepção de que, em determinado momento da minha história, eu não era nada. Eu nasci, mas eu não me construía, eu não conseguia me reconhecer. Então, eu começo a reconhecer o outro, mas eu não reconheço o outro como o outro, mas como eu mesmo. Então, o outro é construído como uma coisa que eu desejo muito, e que sou eu mesmo. E nessa construção do outro, eu percebo que o outro também me vê, e eu reconheço que eu sou alguém. E quando eu faço esse reconhecimento de que eu sou alguém, a minha vida só tem sentido se o olhar do outro, me enxergar. Aqui eu construo um jeito histérico de ser. Então, nesse sentido, como sintoma, o obsessivo também dá conta de ser histérico. A grande questão é que na nossa psicossexualidade, nós aprendemos que o processo todo... Hoje eu estou preparado. Mais ou menos, né? Voltou aquilo que eu falei para vocês que não ia fazer, né? Mas hoje eu estou preparado, estou com a flanelinha. Mas, assim, eu começo a perceber que eu preciso ser reconhecido pelo outro. Eu preciso que o outro me enxergue. Mas como eu descubro que, na minha psicossexualidade, eu fui me construindo por meio das camadas que se estruturavam no meu corpo, na minha percepção do meu corpo, a minha mente, a minha psique amadureceu junto com o meu corpo, e o meu corpo foi amadurecendo com aquilo que foi chamado de fase oral, depois uma fase anal, e depois uma fase que será toda ela genital, mas que é dividida em fálica. Por quê? Porque os meus genitais, eles são percebidos como o risco de castração. Agora, os meus genitais precisam ser anestesiados para que dê tempo da minha mente amadurecer. Então, eu tenho a latência. Então, eu tenho aqui fálica, a latência. E, por fim, eu tenho o preenchimento dessa fase. E aqui eu fecho toda a minha identidade. Quando tudo isso acontece, eu tenho a construção de um sujeito. A grande questão é que em toda essa minha história, tem história aqui ainda, tá, gente? Eu tenho uma história antes da fase oral, que a gente vai chamar de anobjetal. Nessa história toda, eu passo por sofrimento. Por isso que eu expliquei para vocês agora há pouco. O sofrimento faz parte da existência. Isso é uma questão filosófica, né? O existir e o ser. Né? O ser é imutável. Eu sou humano. Imutável, nascendo com pena, com braço, enxergando, não enxergando. O simples fato de eu nascer com vida me confere o direito e a visão de que eu sou um ser humano. E devo ser protegido como pertencendo aos seres humanos. Isso é uma construção de ser. Isso não é afetado pelo meu status quo, se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu sou saudável, se eu sou doente. Eu sou ser humano. Mas eu sou um ser humano que modifica, que envelhece, que amadurece, que se constrói, que enriquece, que empobrece. Então eu sofro, então eu sou um ser humano e eu existo de uma forma humana. Nessa minha existência, agora saindo da filosofia, voltando para a psicanálise, eu passo por modificações. Isso cria, na minha história, nervuras, interrupções, que a gente chamou, quando a gente estudou sobre narcisismo, eu chamei isso de pontos de ancoragem, pontos de descanso. Até quando eu dei aula sobre narcisismo, eu dizia assim que a gente vai... É como se fosse uma viagem em que a cada ponto da viagem você cria um local seguro. Por exemplo, se você vai fazer uma viagem longa, você vai daqui para o Pará, né? E aí você pega uma rodovia, você sabe quais são os bons postos, quais são os péssimos postos,
onde você pode colocar combustível, que cidade você não deve passar, que cidade você pode passar. Se você tem que dormir na estrada, que cidade é adequada para que você durma, qual cidade não é, porque você criou pontos de paragem. Então, esses pontos de paragem, eles geram uma saída boa. Então, por exemplo, quando eu, ali com os meus 2 aninhos, enfrentei um problema, como eu resolvi esse problema? Eu resolvi esse problema chorando. Chorando, chorando, para incomodar muito, até que a pessoa me ouvisse, e aí ela vem e me socorre. Olha, eu tinha 2 aninhos. Essa foi uma paragem. Agora eu sou adulto, tenho 40, 50 anos. Estou com um problema. O que eu faço? Eu já sei como é que eu resolvo o problema. Chorando. Então, o que acontece? Os meus jeitos de resolver a vida foram montados conforme minha história. Isso gera um jeito oral, anal ou histérico, fálico de resolver os problemas. Um jeito. Esse jeito diz como eu serei a vida toda. Ele sempre será buscado. E ele sempre poderá adoecer no momento que ele não deixa eu resolver o meu problema e cria um aleijo. Essa palavra é interessante, né? O que é um aleijo? Um aleijo é aquilo que me limita. Por exemplo, eu tenho que resolver um problema, tenho que tomar uma decisão. Mas por que eu tenho uma fixação oral? Porque quando criança eu aprendi que todas as vezes que o desconforto vinha, minha mãe me dava o peito, eu mamava, e aquilo resolvia todos os meus problemas. E eu não consigo achar uma outra zona de conforto mais maduro. Quando eu enfrento o problema, eu vou para o bar e encho a cara. Eu bebo, 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 e eu não quero parar de beber. Por quê? Porque eu não resolvo o problema. Então, eu estou tentando sentir de novo aquela sensação de segurança no passado. Sabe aquela história que Freud contou, que a gente conta uma piada, não para que seja engraçada, mas para que o outro ache engraçada e a gente roube do outro a sensação? Eu quero ver que o outro achou engraçado para sentir a alegria que está no outro, porque eu já não sinto mais a alegria daquela piada, porque ela já não é mais novidade para mim. Então eu sinto no outro, por isso que a pessoa conta, alguns contam piada, começam a dar risada, que elas já antecipam para que elas querem que o outro ache engraçado, e isso é muito forte. Quer dizer, eu começo a tentar resgatar uma emoção antiga. E como ela não resolve o problema, ela fica se repetindo. Isso me cria um aleijo, isso me cria uma deformidade, uma deficiência, mas também me cria um jeito de ser. Enfrentei um problema, recorro para aquela solução. Enfrentei outro problema, recorro para aquela solução. Vamos pegar uma ilustração moderna, né? São as baterias, já não é mais tão moderna que as atuais já resolveram esse problema, mas assim, um moderno ultrapassado, as baterias de celular que ficavam viciadas, então elas interpretavam que começava a baixar a carga, precisava ser recarregada e ela não preenchia mais a carga total, né? Então, aí você criava um aleijo na bateria. Tanto é que quando você comprava o celular, a pessoa falava assim, deixa carregando 48 horas direto na tomada, para que ela preencha todas as células dela, para só depois você usar. Hoje você já não tem mais essa recomendação, você já compra a bateria, ela já tem carga, você compra o celular e assim por diante. Agora o celular, você nem tira mais a bateria, né? Estou com o celular aqui da minha cunhada, celular novinho, não tira a bateria, parou de carregar, tem que levar na assistência técnica para descobrir o que aconteceu, porque não mexe mais a bateria. Mas voltando para a nossa realidade. Mas sabe, isso é jeito de ser. Então nós vamos encontrar pessoas com comportamento histérico, com uma angústia histérica, com um jeito histérico de ser. Isso não implica que eles têm uma estrutura histérica. Bom, se não implica, como é que eu vou descobrir se a pessoa é histérica? Bom, primeiro vamos entender por que é que eu preciso descobrir se a pessoa é ou não histérica. A gente já viu isso. Eu preciso, para conseguir entender, como é que a pessoa está resolvendo a vida dela. Como é que ela lida com o outro? Lembra, histeria é um jeito de amar. E quando eu adoeço, eu vou perdendo a capacidade de amar. Pessoal, parece uma questão poética ou ética, mas não é. A pessoa doente, ela começa a empobrecer-se no amor. Ela começa a não dar conta mais de ela entender que o outro existe. Observa bem esse detalhe. Não é mais o pensamento.
Observe bem esse detalhe. Todas as vezes que uma pessoa adoece, ela talvez esteja confundindo. Talvez ela esteja confusa. Ao invés de ela entender que ela é ela e o outro é o outro, ela entende que ela e o outro são a mesma coisa. Você vai a uma festa e aí você diz assim, eu vou embora. Por quê? Porque fulano está aqui. Sim, o fulano está aqui, você também está. Você não dá conta de ficar nessa festa, curtir a festa, se divertir. Não, porque ele está aqui. Você está num processo de fusão, confundindo. Você perdeu a capacidade de amar. Detalhe, quem não ama também não odeia. Porque a gente tem a percepção de que ódio é o oposto do amor. Ódio é tão forte quanto o amor. Ódio também é vínculo. A única coisa é que é uma forma adoecida de se vincular ao outro. É uma forma de não ter mais sossego, porque você precisa agredir o outro. Na verdade, você está se vinculando ao outro. O que nós temos no processo de adoecimento é uma confusão. Você não é você mais, você é o outro. O outro invade a sua vida. E isso só tem sentido na percepção da histeria, quando você percebe que o histérico, aí você começa a entender a estrutura. O histérico é alguém que precisa que o outro, olha a palavra-chave para o histérico. Isso quem vai falar muito é o Násio, os livros dele vai trabalhar isso. O histérico precisa que o outro o veja. Por isso que o histérico é o voyeur e é o exibicionista. Ele precisa que o outro o veja, o enxergue. Ele não pode passar despercebido. Ele não é feliz porque a felicidade está nele. Não, estamos adoecendo o histérico, tá? Processo de adoecimento. Ele precisa que o outro enxergue, o outro precisa ver que ele está bem. Ele não precisa estar bem na vida, ele precisa que o outro veja que ele está bem. Tem um filme bem interessante chamado Conde de Monte Cristo, onde ele fica rico, ele passa por um processo de injustiça muito grande, e aí ele precisa voltar e se vingar. Quando esse caminho começa a acontecer, que eu preciso que o outro veja o meu êxito, eu preciso castigar o outro, eu tenho uma perspectiva histérica. E quando a gente estudar obsessivo, vocês vão perceber que o caminho do obsessivo é um pouquinho diferente sobre isso. Porque o obsessivo traz tudo para dentro de si. O histérico resolve tudo lá de fora. O obsessivo ouve, a mente dele é invadida. Ele tem pensamentos repetitivos. Ele não consegue parar de pensar naquele assunto. Ele fica teatralizando tudo na mente dele. E aí ele começa a confundir-se. A confusão existe também nas duas estruturas. E aí o outro entra dentro dele, ele se agride. O histérico não. O histérico adivinha o outro. E aí entramos já no comportamento histérico. Então, a histeria, ela é tanto sintomática, quanto ela é estrutural. E como sintomática, eu vou ver ela em todo ser humano capaz de amar. Se eu sou capaz de amar, e se o outro é visto por mim como alguém que não sou eu sou neurótico. E sendo neurótico, eu poderei ter crises histéricas. Eu poderei ter comportamentos histéricos. Quando? Quando eu achar que o outro tem que me enxergar. Todas as vezes que eu preciso que o outro enxergue a minha dor, eu preciso que ele me reconheça, que ele veja o que eu sou, como eu sou. Sabe aquela mãe que chega para o filho e fala assim, você é ingrato, você não está vendo o tanto que eu sacrifiquei por você? Isso é um comportamento histérico dessa mãe. Ou aquela mãe ou aquele filho que precisa que a mãe o enxergue, o reconheça, também o comportamento histérico. Então, eu tenho a descrição da histeria, aí vem a palavra-chave, como uma doença, tá? Quero uma definição simplória, né? Eu tenho a histeria como uma doença relacional. Então, a histeria é um adoecimento relacional. Então, observando os sintomas, a histeria é uma entidade clínica definida com base nas relações. A histeria é observada a partir do vínculo doentio do neurótico com o outro.
Como é que eu me vejo no outro? Eu me confundo com o outro. O histérico estará confundindo. O histérico não chegará dizendo assim, eu não estou bem. Ele vai dizer assim, olha, ninguém me ama. Lá em casa, ninguém enxerga o que eu faço. No meu trabalho, ninguém vê o tanto que eu ralo ali. Na escola, o professor é indiferente ao meu problema. Percebe? É ele e o outro. Então, eu preciso providenciar ao histérico que ele fale sobre o eu dele, o ego, fale sobre o outro. Então, ele vai falar comigo, o tu, sobre o outro. Então, esse é o caminho da discussão psicanalítica. O histérico chegará para mim e falará sobre o outro. Mas lembra, esse triângulozinho é comum já para vocês? O que aconteceu? Quando o bebê, a criança, era um só com a mãe, percebeu a existência do pai e percebeu que o pai interditava o vínculo, então passou a imitar o pai. Isso é o Édipo. Então, todas as vezes que o histérico fala do outro, ele fala de si mesmo. E por isso que Lacan vai trazer uma palavra gostosa, eu gosto de usar muito ela. Como é que você se implica nisso? Implica. Implica nisso. E não se explica. O histérico chegará se explicando. Olha, a vida é injusta. Deus, parece que quando ele me projetou, ele resolveu jogar tudo quanto é desgraça em mim. Isso eu estou explicando. Eu estou trazendo tudo para fora. Mas como é que eu me implico? Por que eu preciso me colocar nesse lugar? Por que eu preciso me colocar nesse lugar? Uma paciente chegou para mim, a paciente, a Mayra sabe quem é. A dica já foi dada. Mas chegou para mim e disse assim, vou perder, eu não suporto a dor de perder o fulano. E eu respondi para ela assim, você já teve fulano? Quer dizer, eu fico explicando a dor de não ter como se eu já tivesse tido. Então, o histérico, ele vive uma chama de... Outra palavra muito chave para isso. Fantasia. O histérico tem uma fantasia de que o outro enxerga. Então, quando o histérico fala comigo sobre o outro, o que ele me traz é fantasia. E ele delira. Opa, mas Orlando, o delírio não é uma coisa muito aceita, vinculada às psicoses? Bom, a gente ainda vai ver psicose, né? Mas o pessoal que eu já viu ou já leu sobre isso. Aí nós temos o que a gente chama de delírio, que não é uma palavra-chave do psicótico, tá? O delírio é a palavra-chave de quem tem vínculo com o outro por meio de uma fantasia. A única coisa é que o delírio e a alucinação do psicótico, elas têm um outro formato. Nós deliramos o tempo todo. Aqui se diz respeito ao delírio, a uma crença. Crença. Delírio tem a ver com a minha realidade, minha percepção de mundo. Eu me sinto perseguido, eu me sinto abandonado, eu me sinto deixado, eu me sinto bem. Crença. Delírio é crença. Se eu acordo de manhã e acho que o universo conspirou contra mim, essa é a minha crença. Esse é meu delírio, essa é a minha fantasia. Então, do ponto de vista social, o histérico sempre estará no vínculo doentio, quando adoecer, vínculo doentio com o outro. Então, uma neurose geralmente latente, essa é a definição, tá? Histeria é neurose geralmente latente, que ela está ali, a qualquer hora ela pode surgir, que eclode, que puf, né? Por ocasião de um acontecimento marcante, ou em períodos críticos da vida do sujeito. Então, histeria é do jeito da pessoa ser, mas que a pessoa, num comportamento normal, ela vai viver normal. Mas, se ela entrar em crise, se dela for exigido muito, ela tem um jeito específico de agir. Entenderam?
Então, nós temos comportamentos histéricos, temos comportamentos obsessivos, isso diz respeito ao neurótico. Por quê? Porque diz respeito à minha estruturação oral, anal, fálico, latente, genital. Eu tenho pelo menos 3 grandes estruturas: oral, anal, genital. Nessas três grandes grupos da minha marcação histórica, eu desencadeio soluções. Isso não tem a ver com a minha estrutura. Mas a minha estrutura vai dizer assim, ela se torna uma latência. Então, uma estrutura ela é latente. Todas as vezes que, em crise, eu vou eclodir, explodir, sintomatizar, agir daquele jeito. Está claro isso? Está bem exposto? Bom, o que eu observo? Quando eu olho para um comportamento histérico, quando eu olho para uma pessoa com episódios de histeria, e eu já não estou trazendo aquela histeria, as definições clássicas de histeria, que aí vocês já estão dominando bem isso, né? Já assistiram, com certeza, Amor... o filme do Freud. Falei tanto já para vocês assistir que deu até um branco no nome. Qual é o nome do filme do Freud mesmo, o clássico, a Paixão, lá? Da Paixão, de Passion, né? É o nome, acho que original dele, mas alguém me ajuda? Os universitários? Orlando, eu não lembro. Não é Amor Além da Alma, é? Bom, Amor Além da Alma a gente assistiu lá no começo, o Augustinho. Esse nome, porque o nome está aqui. Então é Amor Além da Alma mesmo. Isso. Não é histeria. Nós não estamos trabalhando aqueles conceitos da Ana O, clássicos, mas estamos falando do mesmo assunto, né? Amor Além da Alma, o método perigoso. Freud Além da Alma, não é? Hã? Oi? Freud Além da Alma. Falhou. Não é Freud Além da Alma? Freud Além da Alma. Isso, perfeito. Isso mesmo, Freud Além da Alma. Nos salvou, as duas. A Mônica com um pedaço e a Sinara completou. Freud Além da Alma. Essas definições, quando assiste esse filme, você vê Freud construindo a teoria dele, né? Atendendo a Ana O, atendendo o paciente que ele percebe o Édipo acontecendo, percebendo as crises dele, ele se vendo como histérico, o supervisor dele, o diretor do hospital, que o expulsa do hospital, depois confessa que também é histérico. Freud tratado pelos histéricos como o grande traidor, quando o médico fala assim, nos traia, né? Conte ao mundo sobre o nosso sofrimento. Tudo isso você vê em Freud Além da Alma. Você vê no método perigoso, o método que Freud foi inventando, depois de Jung traz esse mesmo caminho, de escutar as pessoas, de construir o diálogo, essa percepção. Quando você vê a jornada da alma, você vê a mesma discussão. Tudo isso você vai vendo acontecendo. Mas olha só, abrindo aqui o chat, caso alguém comente alguma coisa. Quando você fala do histérico, o que você observa nesses personagens que você vê no filme, que vocês já assistiram? Um teatro da subjetividade. Quando você observa, olha, você não é o histérico, você está observando o histérico. Um teatro da subjetividade. O eu, o sujeito daquela pessoa, está trazendo uma fantasia à baila, à cena, como um fundamento da construção subjetiva que tem necessariamente seu eixo na ênfase da relação com o outro. O histérico não dá conta de viver sem o outro. Esse é o detalhe, né? E esse histérico, como é que ele convive com o outro? Então, eu tenho como chave da doença. Agora eu estou na doença, tá, gente? Saímos do campo da discussão da histeria. Então, aquilo que eu vou chamar de histeria. Quais são os gatilhos desse comportamento adoecido, né? Já vimos que a histeria é um jeito latente de ser, que, quando pressionado, eclode, explode de uma determinada maneira. Joia! Quais são os determinantes dessa explosão, desse adoecimento? Bom, relação. Relação, vínculo com o outro. Mas em que sentido? Expressão. Mas por que expressão? Como o outro me vê? Olha, eu só me expresso porque eu preciso que o outro me veja.
Se o outro não me vê, eu não me expresso. Se eu tiver plena noção. Hoje nós estamos no boom das lives com áudio e vídeo. Né? Nós estamos aqui nesse nosso encontro, vocês estão me vendo em vídeo. Essa tecnologia ela é antiga já. Há muito tempo ela já existia, estava disponível, mas por que as pessoas não aderiram a ela? E por que perceberam que elas não aderiram? Porque as pessoas não se sentiam tão confortáveis em serem vistas. Por exemplo, era mais cômodo pegar um telefone, falar com as pessoas, você podia ir ao banheiro, conversar, andar, ficar de pijama, e as pessoas não te viam. Então, é por isso que a tecnologia não estava avançando. Com esse boom que nós tivemos agora de home office, essa coisa toda, essa tecnologia áudio e vídeo foi muito implementada, e aí o Zoom, o Meet e outras plataformas passaram a dar suporte para isso, e agora nós estamos num outro momento do mundo. E o momento é tão forte que a telefonia comum acabou praticamente. Né? A maioria das pessoas não usam mais telefone. A maioria das pessoas usam WhatsApp, o Telegram, esses formatos. Né? Então, nós estamos agora nessa situação precisando que o outro nos veja, nos enxergue. A histeria diz respeito à expressão. Bom, o histérico está num delírio, lembra? Falamos agora há pouco. Existe uma fantasia do histérico. Qual é a fantasia do histérico? A fantasia do histérico é que o outro não o vê. O outro não enxerga. E o outro precisa enxergá-lo. E nessa fantasia, agora, na expressão do seu sofrimento, a palavra-chave que ele vai dizer assim, me veja. E ele vai fazer de tudo para ser visto. Ele vai trazer para o corpo dele adoecer, falar, está vendo o quanto eu estou sofrendo? Ele vai trazer para as expressões, você está vendo no meu rosto, na minha forma de falar, no meu agir, o quanto eu estou sofrendo? Ele precisa que o outro veja. Palavra-chave para reconhecer a histeria, ver. O histérico é alguém que precisa ser visto. Então ele precisa ser bonito? Não, talvez ele precise ser feio. Talvez ele precise ser asqueroso. Talvez ele precise ser doente. Talvez ele precise cheirar mal para que você o enxergue. Porque a gente fala de ver, a gente só pensa no narcisismo, na vaidade, e aí nós colocamos num pacote todo mundo que se organiza muito para ser bem visto, mas talvez eu precise ser mal visto. Então, assim, eu tenho sintomas somáticos no histérico, com a diferenciação que não é uma somatização. Então, é o que a gente vai chamar de conversão. E, na sua maioria, esses sintomas são transitórios. Eles passam. Então, por exemplo, você vai no médico, uma crise histérica, paralisou um lado do rosto, você está tendo, seu olho está piscando, você começa a ter formigamento na mão, você vai no médico, o médico te passa um calmante, primeiro ele faz o exame clínico, laboratorial, para ver se não está tendo nada no seu corpo. Descobre que não, você não teve um infarto, não teve um derrame, não tem nada no corpo que justifique aquele sintoma. Então, ele te passa um ansiolítico, um calmantezinho, fala, volta para sua casa, daqui um mês eu quero te ver de novo. Por que ele fala isso? Porque aquele sintoma histérico cederá, passará. Basta você se acalmar e você estará normal dali um mês. Aí você acha que foi o remédio que você tomou. Não, o remédio ele te anestesiou. Então, o médico sabe disso. Isso tem um nome. Quando a pessoa tem essas crises, o médico muitas vezes chama de... Ele não pode chamar de piti, porque ele fala que é piti, ou piti hoje virou sinônimo de frescura. Mas na época de Freud era chamado de piti. Né? Mas ele vai chamar de DNV. Ó, se for no pronto-socorro, eu falo no supermercado. Se for no pronto-socorro, alguém fala que você teve um DNV, é piti. Distúrbio neuro... Agora é tilt, Sandra. Hã? Agora é tilt. Síncope. Tilt. Tilt também. Mas na molecada não vai. Tem o tilt e tem também bugou, né? Fulano bugou. Estou dando um tilt. A linguagem das máquinas, né? Mas olha, quando eu era adolescente, não era em Barbacena, era no interior de São Paulo, as máquinas que davam tilt, a gente dava tapa nelas, né? Aqueles videogames grandões, né? Deu um tilt, você batia nele, né? Será que vai trazer o problema de dar uns tapas no histérico, né? O histérico é alguém que precisa ser visto, e muitas vezes ele precisa ser visto sofrendo. E aí entra um grande problema.
Como lidar com o histérico sem entrar no jogo dele? Olha, esse é o desafio. Esse é o desafio do terapeuta. Quando você tem um paciente histérico, você não pode entrar no jogo do seu paciente. Porque ele vai jogar. Ele não vai jogar conscientemente. Lembra? Ele está numa fantasia. Na cabeça dele aquilo tudo é muito real. Você enxerga de fora que ele não está sofrendo porque ele é aquela pessoa. Ele está sofrendo porque a vida é um sofrimento. Mas na cabeça dele ele é vítima do universo, vítima do pai, da mãe, do tio, do avô, do esposo, da filha, do filho. Ele é vítima de alguma coisa, de Deus. E aí ele, sendo vítima, ele vai precisar provar isso. Se você entrar numa discussão, ele vai te provar. Por quê? Porque ele é alguém que precisa que você o enxergue. Então, a gente vai olhar para essa expressão de sofrimento, não vai conseguir localizar no corpo, mas vai existir. Então, existem 3 pontos principais que vai caracterizar esse quadro. Quer dizer, para que o histérico se expresse, e expresse que sofre, e ele precisa que o outro veja que ele sofre. Esse é o diferencial. O obsessivo está pouco ligando se alguém vê que ele sofre. Ele sofre e ele tenta resolver dentro de si, ele se machuca, ele se arranha, e ele está pouco ligando com o outro, ele esnoba o outro. Por quê? Porque o vínculo do obsessivo doente com o outro cessa. O obsessivo, ao adoecer, ele se embrutece e perde a capacidade de amar. É por isso que o obsessivo toca, não é, tá? Ele toca no perverso. O obsessivo tem inveja do perverso. A gente vai trabalhar isso melhor depois. Mas 3 pontos caracterizam o quadro clínico e não fundamental, o quadro sintomático do histérico. A apresentação do conflito edipiano como ponto de fixação dos registros fálicos. Então, o histérico, alguém cuja fixação temporal ocorreu no processo edipiano. Opa, então eu tenho histeria, esse distúrbio neurovegetativo. Então eu tenho a histeria acontecendo num ponto da minha história. Édipo. Então, se o Édipo está em foco, então o meu conceito com o outro, a mãe, e o outro, o pai, está em foco comigo. Né? Vou colocar o crema também aqui da criança. A minha criança, no vínculo com a mãe, se reconhece no pai e começa a buscar o pai. Eu preciso ser visto. Eu preciso ser reencontrado. Eu preciso imitar o meu pai. Eu preciso que o meu pai me aceite. Percebe como isso vai ser forte nesse paciente? Já que o interditor entre ela e a mãe é o pai, ela precisa ser tão forte quanto o pai. E precisa imitar esse padrão. Precisa disputar com ele. E precisa que ele reconheça o quanto ela sofre. Então, essa criança começa a desencadear, ela tem uma fixação no registro ou oral ou fálico da história. Por quê? Porque está em foco o período edipiano. O oral é mais complicado porque o oral nos remonta à psicose. Então, quando nós temos um histérico oral, nós temos as formas mais regressivas e anterior à edipiana, que eu estou usando conceitos edipianos, conceitos pré-edipianos no Édipo. Então, fixação no registro oral fálico. A escolha de um mecanismo de defesa específico. O histérico, ele recalca. Né? Então, nós temos a repressão acontecendo de uma forma muito nítida. Então, o histérico é neurótico. E a prevalência de uma determinada forma de identificação. O histérico tem noção de quem ele é e, ao mesmo tempo, ele tem dúvida de quem é. Então, a histeria ela é composta de 3 pontos fortes e pontos básicos. Ela pode vir para o meu corpo ou ela pode ser atuada. Ela pode atingir o meu corpo, minha forma de expressar, ou ela pode construir uma fantasia, um jeito de eu fazer o outro caminhar comigo na percepção do mundo que eu estou. Então, Freud vai destacar um tipo de histeria que é chamada de conversiva.
antecipação somática, trago para o meu corpo, uma espécie de apelo ao corpo para que uma representação recalcada vá nela se alojar. Olha, eu tenho uma memória, eu tenho um lance, uma nuance, uma cena que me machuca. Essa cena, ela pode ser atuada, eu construo uma atuação, ou ela pode ser printada, tatuada, machucada, sentida no corpo. Então, eu posso começar a ter uma dor no peito e aí falar, isso é psicossomática. Não. Se a dor no peito ela tem causa e efeito, então ela está reprimindo, espremendo o meu pulmão, e aí o meu corpo está só reagindo, isso é psicossomática. Não, eu posso ter uma dor no peito, porque quando criança, mas eu não vou ter noção disso, tá? Quando criança, em determinado dia, eu vi, por exemplo, numa discussão com meu pai encostou a mão no meu peito e falou, vai para lá. E eu me senti anulado por ele. Olha, ele tocou no meu peito, eu me senti anulado por ele, e todas as vezes que eu tenho um problema, me dói o peito. Percebe? Existe um símbolo acontecendo. Existe um sentido, que não é o causa e efeito do meu... Não é o meu corpo que está reagindo. Eu posso ter uma enxaqueca, né? E isso trouxeram até uns boatos sobre Freud. Freud tinha umas crises de dor de cabeça. E ele desmaiava com essas dores de cabeça. E em determinado ponto da história, e aí surgiram os fofoqueiros de plantão, e eu ouvi isso através das fofocas, né? Não tinha nenhuma relação, de fato, era só balbúrdia, confusão, né? De que o ato de forçar a cabeça dele, ele teria sido submetido a abuso sexual, alguém forçava a cabeça dele para um sexo oral, alguma coisa, então isso traria um sentido de que ele estava sendo forçado a isso. Mas depois foi desmentido, né? Mas surgiu esse boato de que pessoas, por exemplo, sentiam a cabeça porque era como se fosse algo que precisasse ser resolvido. Eu estava fazendo mestrado na época e eu me lembro que a colega trouxe essa história. Isso deu uma discussão feia, porque ele falou, onde é que está isso na literatura? Não sei o quê. Porque eu ouvi dizer, por isso que eu falei, foi uma fofoca, né? E depois, um dia, lendo as cartas de Freud a Fliss, eu vi ele comentando sobre as dores que ele sentia, o que ele identificava nos pacientes dele, que poderiam relatar, aí é quando ele entra na teoria da fantasia, que ele percebe que o ato não precisa acontecer, mas basta que a criança fantasie. Por exemplo, eu tive uma paciente que ela carregava o sofrimento de uma criança abusada. E aí nós buscando essa lembrança, ela relata um dia em que uma pessoa levou, que ela tinha medo, um adulto, levou ela para os pais. E ela tinha a sensação de ter sido abusada por esse homem. E nunca esse homem abusou ela, mas houve a fantasia dela de que ele o abusou, porque ele tirou ela de um determinado lugar, passou por um lugar escuro, levou ela para os pais. E nesse trajeto todo ela criou a fantasia de abuso. Então ela passa a sofrer a angústia de uma pessoa abusada sem nunca ter sido abusada. Então, mas Freud vai demorar para chegar nessa conclusão. Antes disso, ele sai buscando na vida real. Quer dizer, será que esses histéricos foram abusados? Porque todo histérico carrega a figura de que algum abuso aconteceu. Então, assim, se eu histérico, carrego a fantasia de que ocorreu um abuso, e o campo da fantasia é tão forte ao ponto de me enredar, eu precisarei convencer todo mundo de que fui abusado. E como eu vou convencer todo mundo disso? Posso usar o corpo ou posso criar um teatro. O problema é que, para o histérico, isso não é um teatro, é a vida dele. Então, ele vai representar o recalcado. Quando ele fala disso na sessão, isso perde o propósito, porque ele consegue reconhecer a cena, ou ele consegue, pelo menos, se esvaziar dela. Eu estava vendo um vídeo de um cara que foi preso, né, muito tempo, e aí era desfazendo alguns mitos da cadeia. Então, perguntava sobre os abusos, sobre as suas, o que acontece na cadeia, e ele ali era do PCC, né, então ficava falando com um psicólogo, explicando, e ele montou um grupo para ex-presidiários. Ele virou tipo um psicólogo, mas sem fazer psicologia de ex-presidiário. Então, a pessoa saía da cadeia, procurava ele ouvia essas pessoas com aquele linguajar bem
de mala mesmo, de mano, aquela coisa toda. Você fica escutando, você vê um homem falando, ele conhece de psicologia, mas com linguajar bem assim, mano mesmo, né? E ele começa a falar, ele fala do que ele sofreu na cadeia, em determinado ponto ele fala assim, olha, que bom, ele fala para o que está entrevistando, fala, que bom que eu estou tendo esse espaço de falar com você, porque ele fala, como é que você resolveu tudo isso? Ele fala assim, é assim, falando do que aconteceu comigo, isso agora não está me doendo mais, porque estava preso, eu não podia contar para ninguém esses segredos, o que eu sofri na cadeia, eu não podia contar o que eu... Então, por exemplo, ele não só foi abusado na cadeia, vamos assim colocar, ele fala sobre isso, mas ele abusou também, né? Então, eles matavam pessoas. Então, a pergunta que tinha sido feita é como é que um estuprador é tratado na cadeia? Ele fala assim, ele morre. Os presos matam o estuprador. Eles são uma aberração para eles. Então, não tem espaço para eles. Então, ele vai colocando sobre esses detalhes, como é que funciona na cadeia, e ele viu várias cenas de estupradores sendo esfaqueados, abusados, estuprados, tudo como uma forma do preso fazer justiça. Que isso é muito interessante, essa discussão também, de perceber que mesmo os bandidos, eles têm Édipo, né? Então, não são psicopatas perversos, eles são neuróticos com mau caráter ou caráter deformado. E aí ele diz assim, como está sendo bom, só o fato de eu te contar o que eu vi está me aliviando. É isso que o histérico, quando o histérico tem um ambiente seguro, onde ele pode dizer para o outro, terapeuta dele, o que ele pensa, aquilo começa a se encaixar. Então, a clínica do histérico, ela providencia tudo isso. Então, o corpo, voltando na histeria conversiva, né? O corpo que adoece na histeria, observa bem isso, gente, como o Nasio coloca. Essa é a frase dele. O corpo que adoece na histeria é o corpo sexuado. E este corpo sofre por se dividir entre a parte genital, surpreendentemente anestesiada, presta atenção nisso, e atingida por fortes inibições sexuais. Orlando, mas o histérico naquela pessoa exibicionista, que quer ser vista, que se insinua, que o corpo precisa ser visto, exatamente, observa isso. O histérico ele pode ter ejaculação precoce, aquilo que é chamado de frigidez. Toda vez que eu falo de frigidez, eu lembro da Débora discutindo comigo, dizendo que isso não existe, a frigidez. E eu falava, não existe no corpo, mas na mente ela existe. A impotência, a aversão sexual, etc. Tudo aquilo que é expressando nojo. Eu vi uma entrevista da Dercy Gonçalves, seria interessante se vocês um dia assistirem, se eu resgatar ela, eu mando para vocês. Ela contando da história dela. E você vê aquela mulher histérica, expressando, debochada, falando palavrão, você tem a tendência de achar que ela é imoral, que ela é uma ninfomaníaca. Não. Extremamente recatada, extremamente autopunitiva, extremamente não resolvida na vida sexual. Mas daí vem uma matriz, não a partir da Dercy, tá? Mas a partir da construção psicanalítica, de que o corpo, vamos supor que aqui é o corpo, tá? O corpo de um histérico, e vamos supor que aqui é o genital desse corpo. O corpo do histérico, esse é um corpo normal, tá? O corpo com seu genital. O corpo do histérico é invertido. Aqui é o genital. E aqui é o corpo. Então, tudo que nós chamamos de não genital será para o histérico genital. E tudo que nós chamamos de genital é exatamente aquilo que não é genital para ele. Orlando, volta. Não entendi. Para o histérico, o genital é anestesiado. Porque ele teve a disputa fálica com o pai. Ele não reconhece que o pai dá para ele o falo. Ele disputa o falo. Então, o que acontece? Ele se vê castrado. Então, ao se ver castrado, o falo não é discutido. Então, o genital não é discutido. Então, por exemplo, o histérico, quando ele se insinua, quando ele se doa, quando ele busca o outro, quando ele seduz, até quando faz sexo, o que ele não faz é sexo genital.
não é o genital que está em foco. Quando você assiste o filme As Três Faces de Eva, isso fica muito nítido quando ela vai, ela seduz um homem, ela bebe com esse homem, ela até aceita ir para a cama com esse homem, mas a única coisa que ela não está muito afim é de fazer sexo mesmo. Então ela aceita o jogo, ela aceita até fazer o sexo por conta de todo o jogo que existe. O histérico é mal compreendido porque, ao se insinuar, você pensa que ele deseja o ato sexual. Não é esse o desejo. Ele deseja tudo que não é o ato sexual. Então, ele é invertido. O histérico carece de genital. É diferente do obsessivo, que já só é o genital. Então, é por isso que o ato sexual do histérico é um ato cujo genital é anestesiado. Então, ele tem impotência, ele tem ejaculação precoce. Então, você vê aquele cara, isso aí já desmotiva muita gente, você vê aquele cara que é bombado, fortão, está lá na academia, bonito, vaidoso, e, na verdade, ele vai ter uma carência muito grande, vai ter que resolver o problema da sexualidade dele, porque talvez o genital em si é a crise dele. Ele precisa aparecer tanto porque ele não consegue achar quem de fato ele é. Então, é por isso que daí vem essa matriz, esse padrão da psicanálise de que o histérico é alguém cujo genital é anestesiado. Ficou mais claro, Mayra? Sim, sim, Orlando, muito obrigada. Todo o resto não genital do corpo, tudo que não é genital, paradoxalmente, isso ainda é Násio falando, tá? Aparece muito erotizado e sujeito às excitações sexuais permanentes. Então, assim, o histérico goza com a orelha, com o cabelo, com o lábio, com a boca, com o corpo, com o toque, com a roupa, com a fala. Vamos pensar em Marilyn Monroe. É uma mulher que você olha, né, para os homens, ela enche os olhos, ela é linda, é sedutora, extremamente histérica. Marilyn Monroe é classificada como border. E aí você percebe nela uma sexualidade mal resolvida. Sexualidade. Porque a gente vai ver quais são os sofrimentos do histérico daqui a pouco também. Então, você vê, tudo é sensualizado. A fala do histérico é sensualizada. A insinuação, a roupa que ele usa, tudo é sensualizado. Eu me lembro de uma paciente que vinha para o consultório, sempre sensualizada, com uma roupa muito sensual, mas muito estabanada. Não era uma roupa insinuante. Ela não tinha esse padrão. Mas era muito empavoada. E um dia ela veio assim, de uma roupinha bem simplesinha, e sempre eu brincava com ela assim, quando é que você virá para a sessão? Porque sempre vem o seu fake, sempre vem o seu alter ego, sempre vem o seu outro. E um dia ela veio bem cabisbaixa, triste, roupinha de bem simplória, sem maquiagem. Ele disse, hoje você veio para a sessão. Você não mandou seu avatar. Tem um filme chamado Substitutos, com o Bruce Willis. Se você assistir isso, você vai ver comportamentos histéricos. Muito interessante. Acho que é Os Substitutos, uma coisa assim, com o Bruce Willis. Assistiu Marese? Tô tentando lembrar aqui. Eu acho que sim. É onde as pessoas não vão mais para a rua, elas têm corpos que elas vão comprando, tipo, como se fosse robô, e a mente delas entra nesses corpos, e aí elas são bonitas, são homem, mulher, tanto faz, né? Ah, é verdade, é verdade. Assisti sim, muito bom. Muito, muito bom filme. A Sinara está dizendo aqui, Orlando poderia falar mais sobre a clínica do histérico, o problema do ganho de consciência sobre o próprio corpo que ele criou e como superar suas próprias armadilhas que tende a reproduzir. É porque agora a gente vai falar do ponto relacional e a gente vai entrar em como o histérico se expressa. E aí, dentro desse expressar, aí depois a gente vai ver como é que isso se resolve, como nunca entrar no jogo desse histérico. Tá? Isso vai entrar ainda. Então, do ponto de vista relacional, olha só, o histérico tem um ego, um eu. Então, se a gente está falando de relacionamento, ó, não vamos perder a sequência. Ó, qual é a sequência? O adoecimento do neurótico é o amor. Bom, por amor eu falo de relacional. Relação. A relação tem a ver com eu e o outro. Então, eu preciso que o outro me veja. O outro tem que me ver. Morrendo, mas tem que me ver. Então, o meu ego histérico, o meu ego,
meu ego histérico, ele tem um jeito específico de ser. Ele carrega 3 características, didaticamente falando, by Nasio, né? Nasio que vai trabalhar esse conceito. Não sei se vocês já viram, uma das críticas que se fazem ao Nasio não é porque ele é um mau psicanalista, é porque ele facilita muito. E aí dá uma vontade de chegar para a pessoa e falar assim, mas você não sabia que o conhecimento é passado exatamente pela facilitação, né? Então, assim, eu só tenho elogios à forma como o Nasio nos ajuda a compreender Lacan, Freud, né? E ele, pedagogicamente, ele diz assim, o histérico, ele é insatisfeito, histericizante e triste. Não é essencialmente assim. Ele precisa ser visto assim. Então, ele fará com que você, olhando para ele, perceba isso. E é algo, por ser inconsciente, não é intencional. Não é que, opa, hoje eu vou querer que todo mundo veja o quanto eu sofro. Não, não é assim. É inconsciente. Mas quem vê de fora, vê um teatro. Por isso que é chamado de o histérico, alguém que tem um teatro da subjetivação. Então, olha, a noção das defesas do ego, né? O ego do histérico se defende. Mas se defende de quem? De fora ou de dentro? Quando é que essas defesas são doentias? A gente precisa sempre ter isso em foco. Nós temos o caso da Sabina Spielrein. Quem assistiu A Jornada da Alma vai ver o quadro da Sabina Spielrein bem explicado, que a busca do filme é entender a história dela. E quem assistiu O Método Perigoso vai ver o mesmo quadro. Sabina Spielrein foi uma das amantes do Jung, que depois se torna uma psicanalista e mostra como é que os dois se conhecem, e ela está numa crise histérica. Você vê a Sabina Spielrein, você pensa que ela é uma psicótica. Ela está internada no hospital psiquiátrico. Ela é histérica, uma histérica clássica naquele momento. Então, é alguém que precisa, e essa é uma frase dela, quando ela, na sessão, explica o fenômeno que acontece com ela, que ela tem orgasmo cada vez que ela é ameaçada, e aí Jung remonta, consegue descobrir quando foi a primeira vez que ela teve essa sensação, e foi num dia que o pai dela foi bater nela, então bati nela e nos irmãos, então começou a bater no irmão, bateu no segundo irmão, e aí ela sabia que estava batendo, o próximo era ela, e ela tem um orgasmo naquela cena, e a partir dela ela desencadeia um comportamento de ter orgasmo toda vez que se sentia ameaçada. Isso traz para ela um julgamento interno de que ela é suja, de que ela não presta, ela não vale nada. Como é que ela pode sentir orgasmo numa cena que o pai dela estaria em ação? Olha o Édipo, uma fixação edipiana acontecendo. Então, ela se sente mal e ela começa a ser vista como uma pessoa doente. E a frase dela é isso: eu não presto. Como é que alguém saudável tem coragem de ter esse sofrimento? Então, no Método Perigoso, deixa eu ver se eu consigo reproduzir aqui. Vou compartilhar a cena para vocês, só para vocês verem essa cena. Deixa eu ver aqui, apresentar. Vamos ver se vai dar certo. Dr. Jung, I admitted you yesterday. Essa é a Sabina Spielrein. I'm not mad, you know. Let me explain what I have in mind. I propose that we meet here, most days, to talk for an hour or two. Talk? Yes, just talk. See if we can identify what's troubling you. So, now. Percebe? Ela pensou que ia apanhar. Have you any idea what may have brought on these attacks you suffer from? Humiliation. Olha onde ela põe a mão. Ela está tendo um orgasmo. Any kind of humiliation. Like, I can't bear to see it. It makes me feel nauseated. I start pouring with sweat, cold sweat.
Anyway, I mean, there's nothing wrong with me. I don't even want to get better. Essa é outra cena. Olha lá. Stop it! What? I was only trying to. Stop! I'm sorry. Tell me about the first time you can remember being beaten by your father. I suppose it was. It's about 4. I'd broken in play for. Oh, yes. He told me to go into the little room and take my clothes off, and then he came in and spanked me, and I was so frightened. I went myself, and then he hit me again, and then I. That first time, how did you feel about what was happening? Would you repeat that, please? I couldn't quite hear. It excited me. And did you continue to like it? Yes. Long, he only just had to say to me to go to the little room, and I would start to get wet. And I looked for any humiliation, even here. You hit my coat with your stick. I had to come back right away. I was so excited. There's no hope for me. I'm vile and filthy and corrupt. I must never be let out of here. It's generally thought to be the man who should take the E já o fechamento, o desfecho dela. Don't you think there's something male in every woman and something female in every man? Or should be? Maybe. E depois dizem que a psicanálise não funciona, né? I expect you're right, yes. With me, I want you to be ferocious. I want you to punish me. Isso não é terapia, tá, gente? Deixa eu interromper a projeção. Então, o que Jung foi percebendo e descobriu, aí tem uma falha do Jung, muito criticada, né, que Jung misturou, entrou no processo de contra-transferência, é uma das coisas que se critica, e por isso que chama-se um método perigoso. Você se vincula à pessoa e a pessoa carrega uma fantasia. Ele entrou na fantasia e ele carregava a figura de pai. Esse foi um grande mérito de Freud, quando Freud, no caso da Ana O, quando o Breuer percebe-se enredado pela fantasia da Ana O, que a Ana O está se apaixonando por ele, diz que está grávida dele, Freud não, ele tem capacidade de não entrar na história, ele confia nele sobre isso, e não se mistura com a história. É bem interessante isso, né? Todos já tinham assistido esse filme, O Método Perigoso, esse trecho?
Já. Sim, eu também. E é interessante saber que essa mulher se torna uma das grandes psicanalistas de criança. Ela é morta na Rússia, né, por conta de estar trabalhando com crianças e com a perspectiva da psicanálise, e ainda tem algumas pessoas idealistas que acham que só vou fazer um parênteses, um leve comentário, não quero entrar muito nos méritos disso, mas ainda temos pessoas que acham que o comunismo acolheria de alguma forma a psicanálise. O comunismo, junto com o nazismo, matou psicanalistas, né? Aprisiona a mente. Qualquer ambiente opressivo reprime a psicanálise. A psicanálise só existe em local onde a pessoa pode ter expressão, onde o psicanalista não é regulamentado. Essa é uma outra discussão barra pesada, que não tem a ver com a política, mas tem a ver com a regulamentação da psicanálise. Então, nós precisamos de um campo onde o psicanalista tenha liberdade de deixar que o inconsciente flua, né? Não aprisione. E algumas sociedades psicanalíticas engessam a psicanálise. Saindo desse parênteses, desse comentáriozinho, né? Então, nós temos, nesse contexto de uma histérica, alguém que se pune e precisa ser vista, ele ou ela, tanto faz, como alguém que é insatisfeito, que não pode definir sua própria vida. Então, nós temos aqui uma outra cena que eu queria compartilhar com vocês, também sobre histeria. Deixa eu ver de novo. Até que dessa vez foi tranquilo o compartilhamento, né? O Meet está começando a ficar um pouquinho melhor. Ou eu que estou sabendo operar melhor ele. Orlando. Assim? Pode falar. Pode falar, Sinara. É que nesse caso do filme que a gente viu há pouco, a gente vê claramente que ele entrou no jogo, né? Então dá para falar que assim, eu não quero criticar a psicanálise, não é esse intuito, mas eu quero compreender se ele entrou no jogo, como que a psicanálise, assim, dá para falar em termos de cura dessa mulher? Ela, na verdade, pede socorro a Freud. Freud entra na história. Jung se intimida, se encolhe por conta disso. Porque ela quer ser exclusiva dele, e aí ela percebe que a saída é recorrer a Freud, uma ameaça, e aí, quando Freud entra, Jung recolhe-se. E não, se afasta dela, e Freud encaminha ela para um outro colega. Então, ela se cura por conta disso. Quer dizer, ela passa por um processo de cura, mas depois de um adoecimento. Então, houve um problema do Jung. Existe uma discussão barra pesada sobre isso, porque alguns psicanalistas tentaram defender isso como também um método terapêutico. Isso a gente não vê mais hoje na psicanálise. A psicanálise ultrapassou isso com as discussões da contra-transferência, mas você vê alguns terapeutas. Vocês viram agora um último psicólogo que tinha um grupo que aí abusava, fazia sexo com as suas pacientes e numa chácara, agora questão de meses atrás, né? Então a gente vê sempre isso acontecendo como uma possibilidade. Então o Conselho de Psicologia tem posturas rígidas sobre isso e a psicanálise também tem posturas rígidas sobre isso. Mas naquele momento havia uma certa discussão. Alguns psicanalistas, eles de fato faziam isso como estratégia de cura, e outros por mau caratismo mesmo. Jung é por mau caratismo. Jung era mulherengo, traía mulher, ele tinha esse grande problema, né? Muito vaidoso, narcisista, e a mulher dele sabia das traições dele. E aí era falha de caráter. Mas assim, aí não é, isso pode ser muito grande. Orlando, aí não é a psicanálise, aí é o humano, né? É o ser humano. Aí é a ausência da supervisão, a ausência de alguém que o ajude a entender que ele adoeceu, que o relacionamento precisa parar, né? Na série Em Terapia, isso é ilustrado pelo quadro entre o Paul e a Laura. O Paul se encanta com a Laura no contexto dele, em que ele está se separando da mulher, e a mulher tem um caso extraconjugal, e aí ele se encanta com uma paciente. E aí a supervisora dele fala que ele deve abrir mão da paciente. Ele não abre mão e ele erra com um paciente dele que depois se mata por conta do erro dele. Na segunda temporada você vê
efeito disso. Mas, Sinara, só voltando ao foco do que você me perguntou, comprometeria o tratamento dela? Sim. Tanto é que Freud precisou entrar na história. E quanto tempo durou o tratamento com Freud? Ou no total? Como que isso tudo se desenrolou? Como que ela morreu? Ela morreu curada? Ela morreu curada, não, ela volta para a Rússia, ela morreu curada. Tanto é que no filme você vê a cena em que ela vai à casa do Jung, visita o Jung, a esposa dele, acho que ela está grávida, ela se casa, e ela vem se despedir do Jung, agradece ele e superou aquilo. Então, ela com outro terapeuta dela, ela se torna psicanalista, escreve sobre psicanálise com criança, volta para a Rússia, funda uma creche de atendimento a crianças com abordagem psicanalítica. E aí, quando tem a revolução, eu não me lembro se é Stalin, quando tem aquela marcha sobre a Rússia, sai matando, fechando as creches, fechando todos os institutos, aí ela é assassinada nesse contexto. Mas ela se torna uma psicanalista renomada, né? Ela é clássica, ela pertence aos clássicos. Ok? Ok, obrigada, Orlando. E ela é interessante a gente até pegar... Quando você vê essa mulher chegando no hospício, você não imagina que essa mulher será uma psicanalista. Que vai se casar, vai ter filho, vai ser feliz e vai ajudar outras pessoas. Desculpa, Orlando, interromper, mas quanto tempo levou esse processo? Quantos anos? Eu não lembro. No filme A Jornada da Alma é falado quanto tempo. Uhum. Isso eu não me lembro, Sinara. No filme O Método Perigoso, acho que não fala de tempo. Uhum. Mas na Jornada da Alma, como a Jornada da Alma são 2 estudantes de doutorado que estão estudando a vida dela, aí eles falam, porque eles conversam com o paciente dela. Eles pegam um menino que ela conseguiu tirar ele de um comportamento autista, e consegue trazer ele para fora dele mesmo, e ele que conta a história de como ela resgatou ele. Uhum. A Jornada da Alma, a gente tem ela no YouTube, tem que estar disponível. Uhum. Legal, obrigado, Orlando. Nada. Bom, essa é uma cena de Freud falando sobre essas descobertas. Olha como é que ele coloca. Esse é um médico que expulsou Freud da faculdade, do hospital, dizendo que ele era uma farsa. Freud, come in. Come first. I read all your pieces in the Neurological Journal. Your style has become more sober, less belligerent. You've learned how to set forth your views without wounding anyone. In short, they're fit for the wastebasket, if you ask me. Flora tells me that you've given up your idea of proving the existence of hysteria. Pity. And I could have settled the question by presenting you with a classic case. Who? Myself. I have a whole complex of symptoms. Migraines, night terrors, even paralysis. Remember how I carried my right hand, thumb hooked round a waistcoat button, as I was having my portrait painted? You never suspected, did you? Did you know all this when you drove me away from your clinic? I'm near to foreshadow. I've known it for 20 years. And yet you held me up to ridicule before our colleagues, made me out a charlatan. Ham was accursed by his father for seeing you naked. You were my spiritual son. I'm not sleeping. I'm gathering my energy. Sit down. Don't interrupt. Neurotics form a brotherhood. They learn to recognize each other as I did you. They've only one rule: silence in the presence of the enemy. Our common enemy. The normal people would mock our deformities, torment and degrade us. You, Freud, belong to the brotherhood. I feared you because you seemed determined to betray us.
So I did what I could to discredit you. My life has been a sham. I misused my talents, hiding the truth even from myself. I suppressed my real being. Result, I'm dying in a state of pride and ignorance. I don't know who I am. Not I who live my life, but another. The creation of my vanity. Break the silence. Do what you set out to do. Betray us. We need a traitor. Go to the heart of our darkness. Hunt out the dragon. Angels and saints slay dragon. Neither. If you lack the strength, make a pact with the devil. What a splendid thing to descend to hell and light your torch from its fire. Farewell. Farewell. Bom, aí vai continuar mostrando a cena, ele não consegue entrar no cemitério, e vai mostrando os comportamentos neuróticos histéricos do próprio Freud, né? Os traumas que ele vai enfrentando e assim por diante. Bom, gente, a frase bem interessante da... Você está apresentando... Para interromper aqui. A frase bem interessante dessa cena toda, quando ele diz assim: não fui dono da minha própria vida, não vivi minha própria vida. Então, o histérico é esse, ele tem uma vida que não é dele, né? Diante de Charcot, nós temos o filme Augustine, onde Augustine tem uma crise histérica também. Então, assim, a gente poderia passar vendo cenas aqui, eu queria que vocês assistissem esses filmes, porque eles trabalham muito isso. E eu queria mostrar umas cenas de histéricas em crise para vocês verem aqui. Orlando, sim? Posso só... É uma dúvida, comentário, assim, queria só te ouvir nesse detalhe, Sim. que no momento, nessa conversa com Freud, ele cita que não assumiu o verdadeiro eu, né? Então, ele fala de um verdadeiro eu. Isso. Se ele reconhece isso, é porque ele tem essa visão do que seria o eu verdadeiro, né? Então, qual seria esse eu verdadeiro, se parece, e aí a minha pergunta, quando ele fala dos dragões e tal, parece que ele também está ainda num campo de fantasia, né? Da fraternidade e tal. Então, que eu verdadeiro é esse que ele parece ter reconhecido? E se ele reconheceu o que havia, ele não assumiu de um perfil histérico ou tem outras coisas aí? Ele ainda não percebeu, porque assim, se ele tivesse percebido o verdadeiro eu dele, ele não sintomatizaria mais. Isso. Então, ele só sabe que aquele eu não é ele. E esse é um dos sofrimentos do histérico. O histérico sabe que não é assim. Isso diferencia a fantasia do histérico da fantasia do louco. O louco não sofre. O louco vive aquilo e ok, né? É a fantasia dele. O histérico vive uma fantasia, mas ele sabe que essa fantasia não é real, mas ele não consegue se despregar dela. Então, ele sabe o que não é, mas não sabe o que é. Perfeito, perfeito, exatamente. Ele sabe o que não é, mas não sabe o que é. E por isso ele vive o não é, o não ser. E quando ele fala, nesse caso, do meu verdadeiro eu, provavelmente ele está se referindo a um desejo reprimido, recalcado, contido. Sim, sim, exato. Que ele não reconhece, não consegue conhecê-lo. Sim, não está ao alcance. Não está ao alcance. No processo. Aí a proposta da análise é exatamente trazer isso ao alcance. Uhum. Eu vou mostrar para vocês algumas cenas do Hospital Salpêtrière, o hospital que Freud fez o curso com Charcot.
Então, essas fotos foram tiradas nesse hospital, e são mulheres com crises histéricas daquela época, crises, as atitudes, né? Esse é um processo de hipnose, que é a histeria, né? Também. Olha o sorriso não é real, a expressão não é real, é uma cara que não reflete a realidade. Olha, um lado só do rosto paralisado, acontece isso com a Augustine, a mão paralisada. Essa é a cena clássica da Augustine, sendo hipnotizada por Charcot. Então, nós temos essas cenas. Está vendo um lado paralisado, então ela sorri só de um lado, o outro lado ela não tem controle, e aí isso deveria, então, acontecer numa situação neurológica, e não acontece, é uma paralisia provocada só pela mente mesmo, não é uma reação a alguma coisa de fato que tenha acontecido no corpo. Ok? Bom, então nós entramos aí na questão dessa característica, para na apresentação, dessa característica desse eu histérico. Primeira forma dele expressar é insatisfeito. O ego do histérico para o outro é que ele veja ele como insatisfeito. A minha vida não é boa, eu sofro, reconheça que eu sofro, é isso que ele tenta trazer, né? Insatisfeito, passivo. O ego está constantemente à espera de receber do outro não a satisfação que completa, mas, curiosamente, a não resposta que frustra. É como se fosse assim: eu quero ser amado, certo? Eu, histérico, quero ser amado. Então, como é que eu faço? Eu faço com que o outro me odeie. Eu faço com que o outro não goste de mim. Eu irrito o outro. Eu faço algo para ser frustrado. Lembra da Sabine Spielmann? Ela faz arte para que o pai leve ela para o quartinho para bater nela. Existe um ganho secundário que ela não tem a percepção, que vai trazer mais peso ainda para ela. É como se fosse um reforço negativo. É como se o sujeito buscasse uma insatisfação e descontentamento de que tanto se queixa. Quer dizer, todo mundo vê fazendo a contramão. Como é que alguém pode querer ser amado fazendo a outra pessoa não gostar dele? Então, existe uma fantasia como uma defesa. A histeria, antes de mais nada, o laço que o neurótico tece com os outros a partir das suas fantasias. Essa é a definição também do Nasio sobre isso. Sem ter conhecimento disso, impõe na relação afetiva com o outro a lógica doentia de sua fantasia inconsciente, uma fantasia em que ele desempenha o papel de uma vítima infeliz e constantemente insatisfeito. Então, ele sempre é vítima. Se você torná-lo mais vítima, você só entrou no jogo dele, sem conhecimento, na relação afetiva com o outro, sob uma lógica fantasmática. O que é um estado fantasmático? É um estado de insatisfação, que é a marca que domina toda a vida desse neurótico. O histérico é fundamentalmente um ser de medo. Essa é a base da histeria. Mas o obsessivo tem medo? Não. O obsessivo pode ter medo de ter culpa. E aí você pensa que ele tem medo. Mas o histérico tem medo. A fobia está no campo do histérico. Que, para atenuar sua angústia, qual o medo? O histérico tem um medo, mas é um grande medo. É o medo de que o seu desejo se realize. Essa é a teoria, tá? Qual é o grande medo do histérico? Medo de que seu desejo realize. E qual é o medo do histérico? Qual é o desejo do histérico? É ser o desejo do outro. O problema é que, se eu for o desejo do outro, eu não serei mais eu. Esse é o medo do histérico. É se perder em si mesmo. Lacan vai chamar isso de gozo mítico. É um gozo que não tem fim. Ele vai chamar isso de gozo feminino. É um gozo que não cessa. Ele quer, ele não para de querer. Ele pode continuar querendo ao limite, ao extenuante. Então, você não cansa um histérico. Se você deseja cansá-lo, drenar a energia dele,
você não vai cansá-lo. Por quê? Porque ele tem medo de chegar no fim. Então, ele nunca chegará no fim. Então, para atenuar sua angústia, não encontrou outro recurso senão manter incessantemente em suas fantasias, em sua vida, o estado de insatisfação. Então, o histérico é aquele uruca, aquele tudo dá errado para mim, a vida nunca vai dar certo. Ele pode estar feliz, pleno, ele vai dizer, não, mas não tem, alguma coisa vai dar errado. Né? Não é a expectância do obsessivo que carrega a culpa, é o medo de que as coisas deem certo. Então, ele teme o perigo de viver a satisfação de um gozo máximo. Essa é a teoria. Um gozo tal que, se viesse, ele enlouqueceria. Pouco importa se ele imagine esse gozo máximo como o gozo do incesto, do sofrimento, da morte ou da dor, da agonia. Então, quando ele sente raiva e quer ver o outro morto, ele quer ver o outro morto, de fato, mas ele não pode suportar isso, então ele mataria esse outro. Então, ele anula isso. Ele faz com que aquilo que ele quer não aconteça. Então, o problema, então, consiste em evitar a qualquer preço, essa é a fantasia dele, qualquer experiência que evoque, de perto ou de longe, um estado de plena e absoluta satisfação. Então, ele cria uma fantasia. Se eu tiver o que eu quero, não vai prestar. Criar um contexto para sempre não ter o que quer. E sabe, um mito interessante, um conto de fada interessante para apresentar isso, é o conto de Pele de Asno, onde a Pele de Asno ela fica pedindo ao pai várias roupas e com o objetivo de sempre ela poder pedir alguma coisa a mais. O grande problema é que um dia o pai diz assim, acabou, já te dei tudo que é possível ter, a partir de agora, então, você vai se casar comigo, e esse, então, é o desespero dela, ela tem que fugir com uma pele de asno, vestindo todas as roupas que ela ganhou. Então, o histérico não tem o próprio corpo. Olha a frase do professor que expulsa Freud do hospital, né? Eu não sou sujeito, eu não sou eu mesmo, eu sou um grupo de roupas que eu carrego. Pele de Asno é um conto para histeria. Vocês conhecem Pele de Asno? Já assistiram o filme Pele de Asno? Não, mas tem no Fadas no Divã, né? Tem. Mas o filme, você assistiu? Não, o filme não, só li o conto no livro. O filme é um filme em inglês, que é tipo interpretação de contos de fada, eu vou ver se eu resgato e mando para vocês. No Fadas do Divã ele fala do Pele de Asno. E ele é um conto clássico de histeria. Então, para afastar a ameaça de um gozo maldito temido, qual era o medo de Pele de Asno? Casar com o pai. Porque o pai quer casar com ela. Então, o incesto aconteceria. O histérico inventa inconscientemente um cenário, olha, a cena é construída, fantasmático, destinado a provar a si mesmo. Olha com quem a gente briga quando lida com a histeria. E há um mundo que só existe o gozo insatisfeito. Você olha para aquela pessoa e fala, mas ela já está perfeita. Só que ela constrói um cenário para ela e para o mundo, dizendo assim, não, está faltando. Eu não posso ter a perfeição, não pode estar concluído isso. Então, Pele de Asno é isso, eu quero mais uma roupa. Agora eu quero uma roupa com um tecido tal, agora eu quero uma roupa com um detalhe tal. Até que quando não tem mais nada, então eu quero agora a roupa feita com aquela pele daquele asno ali que pertence ao seu brasão. E não tem mais o que ser dado. E aí é o desespero, né? Para manter seu descontentamento, esse eu insatisfeito, sempre considera o outro, observa como, o foco, o outro decepcionante, sempre portador de insatisfação. O outro me insatisfaz. O outro não faz o que eu quero fazer. Tragam isso para aquilo que a gente estava falando da sexualidade. O outro não pode satisfazer sexualmente plenamente. O histérico insinuará, apresentará, será desejado, construirá uma fantasia para ser desejado, mas não satisfará. Por quê? Porque ele está proibido de atingir isso. É errado dentro dele. Quer se trate do poder do outro, da falha do outro, seja com o outro de sua fantasia, com outro da sua realidade, sempre a insatisfação que o histérico faz, questão de encontrar. Ele busca no outro não o que o outro dá, mas o que o outro não pode dar.
Ele sempre verá o copo meio vazio, ainda que o copo esteja meio cheio, né? Então, ele tem medo. Qual é o medo do histérico? Se eu busco no histérico uma emoção forte, medo. Qual é o medo? Do gozo intolerável. Isso já é mais Lacan, tá? Então, o problema do histérico é, antes de mais nada, seu medo profundo e decisivo, jamais sentido, mas atuado em todo o nível do seu ser. É interessante, vocês vão perceber que a maioria dos atores, das pessoas voltadas para o teatro, são histéricos. E vocês vão descobrir uma coisa: a grande maioria dos atores são tímidos, são mal resolvidos na sexualidade, e eles carregam dentro de si, uma medo de ser visto. A Sinara colocou assim: é o medo da própria intensidade também. É o medo daquilo que ele está sentindo de se tornar real, nesse sentido da intensidade, sim, Sinara. E nesse medo artístico dessa expressão, eles são tímidos e não gostam de ser vistos. Então, o que eles fazem para ser vistos? O que todo histérico faz no teatro. Sabe aquele Zorra Total? Não tem aquele personagem que fazia a Valéria? Vocês já viram uma entrevista com ele? Valéria é um travesti. E ele é totalmente debochado, expressivo. Mas quando você vê o ator sem máscara, sem peruca, sem nada, ele é tímido, quietinho, recatado. Vocês já viram uma entrevista com o Ney Matogrosso? Olha, o Ney Matogrosso dançando, falando, é uma coisa. Conversa com o Ney Matogrosso. Tímido, recatado, sem um papel. O histérico vive um papel o tempo todo. E por isso ele é bom. Ele é bom para desencadear um papel. Mas quando ele é trazido para a cena dele, sabe quem percebeu isso assim na veia e escreveu sobre isso e trabalhou isso? Moreno, ao escrever sobre o psicodrama. Eu tinha o livro do Moreno, emprestei para alguém, e esse alguém eu não sei qual é o nome dele. Eu estou igual a história do Ulisses que cegou o Ciclope. Quem me cegou? Alguém. Ninguém, né? O Ulisses fala ninguém. E aí perguntaram assim: quem cegou você? Aí ele falou: ninguém. Mas me diga o nome de quem cegou você. Ninguém. Então é mais ou menos isso, né? Alguém me pegou o livro emprestado. Qual o nome dele? Alguém, não sei quem é. Então é justamente o medo e a recusa de gozar, de ter o prazer de satisfação plena, que ocupa o centro da vida psíquica do histérico, afastando, inclusive, do seu próprio desejo. Quem é que torna o histérico insatisfeito? Ele mesmo. Bom, se é ele mesmo que coloca a própria coleira, que coloca os próprios limites, ninguém consegue libertá-lo. E se você tentar libertá-lo, ele vai dizer que não está liberto. Ele que vai colocar isso. Temos 5 minutinhos, dá para fechar pelo menos esse eu insatisfeito. Inicialmente ligado ao prazer sexual, o conceito de gozo, que é apenas ilustrativo, né? Ele implica a ideia de uma transgressão da lei, desafio, submissão e escárnio. O gozo, portanto, participa da perversão, teorizada por Lacan como um dos componentes estruturais do funcionamento psíquico, distinto das perversões sexuais. Então, o gozo do histérico não é o gozo do perverso no sentido estrito. Então, para Lacan, o inconsciente é uma cadeia de significantes em ato em que falta um elemento. Eu acho que eu vou parar aqui, porque não vai dar tempo de eu trabalhar com vocês o conceito direitinho de gozo, e nós vamos deixar para o nosso próximo encontro. Eu pretendia terminar hoje o histérico, acho que a gente vai ter que avançar. Semana que vem eu começo a partir da discussão do que é o gozo. A gente ouve falar tanto disso. O que é o gozo? Para Lacan, para a psicanálise. O gozo é o orgasmo só? É isso que a psicanálise de fato está dizendo? A gente vai, então, começar disso, e a partir disso, né, a gente vai terminar o eu insatisfeito do histérico, o eu histericizante e o eu tristeza, né, para a gente fechar a compreensão desse jeito de ser, que é tão comum, que a gente vê no dia a dia. Ok? Perguntas, falas? A Sinara tinha dito aqui, mas já faz um tempinho, deixa eu ver se dá para encaixar. Encontramos prazer na frustração.
encontrando prazer na frustração, cria um padrão hipnótico, frustrante, para não se perder de si mesmo. Esse é o medo, mas acaba se perdendo no outro justamente para fugir de si mesmo. Excelente, Sinara, é bem isso. Existe uma fantasia, um conceito hipnótico do vínculo, da relação do eu com o outro, que não é real. Não é real. Mas aí a pergunta é: o que é real? O real não existe. O que existe, na verdade, é o imaginário. E o imaginário está contido no olhar. Por isso, nunca percam esse foco aqui, tá? S, a linha, A. Não vou explicar, porque vocês já sabem. Isso aqui explica todas as clínicas. Como é que o histérico se encaixa nisso aqui? Ele fica buscando isso aqui o tempo todo. O problema é que isso aqui agora está aqui. Então, isso aqui, esse outro maiúsculo, fica dizendo quem ele é. Aqui é o outro que tem um olhar. Então, ele busca o olhar desse outro para dizer quem ele é. O problema é que o olhar desse outro o seduz. Então, ele constrói uma fantasia para nunca ser realizado. Certo? Gente, se puderem assistir esses filmes que eu passei para vocês, os links estão lá no Google Class também. O material também está no Google Class. Você já acessa. Se não tiver lá, se não conseguir localizar, me avisem, eu já disponibilizo para vocês. Certo? Um prazer ter estado com vocês. Vejo vocês semana que vem. Obrigada, Elana. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigado.